a questão da vacinação é uma interrogação que todo mundo tem, que falaram muito do Bolsonaro na questão da vacinação, né? Porque, na verdade, gente, foi um momento atípico que a gente viveu no país. Porque, sejamos sinceros. Eu tenho uma dúvida. Quem imaginaria que a gente viveria isso em 2019, 2020, né? Que viria um vírus que ninguém sabia da onde que vinha, quer dizer, de como vinha, porque veio várias especulações. Não, o vírus foi feito na China, foi produzido, não, foi não sei o quê, fizeram terrorismo. Ninguém sabia de nada sobre o coronavírus, essa é a verdade. Os protocolos de tratamento do coronavírus dá vontade de rir. De São Luís era um, de Teresina era outro, de Fortaleza era outro, de São Paulo era outro. Os médicos não sabiam nem o que estavam fazendo. Ninguém sabia de nada, entendeu? O presidente da República, tu acha que ele ia saber também? Não, ninguém sabia, estava todo mundo no escuro. Entendeu? Agora, quando você é o representante maior da nação e você fala algo que depois é provado o contrário, aí o negócio pega, né? Mas, na verdade, Marcelo, naquele momento ninguém sabia de nada. Pois é, a dúvida que eu tenho, que é porque ele falou, não, eu não vou me vacinar, ou as pessoas ficarem em casa. Ninguém fica em casa. Porque assim, eu gosto de discutir política, mas com racionalidade. Sim. Existe uma oposição muito forte a ele, que é a esquerda. Sim. Eu tenho dúvida que ele tivesse chegado na TV e falar, pessoal, vamos ficar todo mundo em casa. Se as outras pessoas dizem, não, tem que ir pra rua, eu tenho essa dúvida. Enfim, o Bolsonaro tem esse critério. Tem um projeto do partido dele, sim, do Coronel Hamilton, presidente de São Paulo. Sim. É isso que eu critico ele. Um projeto de privatizar a universidade pública. É isso aí que acaba com o sonho das pessoas que estão lá na ponta. Sim. Privatizando a universidade. Sim. Esses são os acertos que você falou. Sim. E os erros dele? Comportamento? Eu acho que ele conduziu mal a questão da pandemia, eu acho. Entendeu? Eu acho que a forma que ele falou, eu acho que ele poderia ter se polido mais, até porque ninguém sabia nada. Eu acho que ele tinha que ter esperado. Ele tinha que ser político. Tinha que falar mais bonito. Aí teve uma vez que ele falou pro repórter, não sei se é da Globo, mas ele falou que eu não sou coveiro. Aquilo foi muito forte. Não, umas palavras muito infelizes que ele solta. Mas assim, eu sinto que ele tem a boa intenção. Eu sinto, posso estar enganada, gente, que eu não sou dona da verdade. Mas a forma que ele fala é que pega, entendeu? E isso que me incomoda é o que leva ele a ter milhares de fãs, engraçado, exatamente, né? Porque por isso que eu disse, é um marketing dele. Entendeu? Então, assim, eu votei em Bolsonaro, né, na eleição passada, sabendo que ele gostava de xingar, que ele gostava de fazer aquele negócio todo. Mas depois isso começou a me incomodar, tá entendendo? Porque eu achei que não era posicionamento de um presidente da República. Ninguém espera exatamente. Posicionamento do presidente. Mas, amigo, aí não dá. Entre ele e Lula, porque não dá mesmo, viu? E o Ciro? Ciro é um fanfarrão. Pernambuco sabe disso aí. É um fanfarrão, ele gosta de usar porcentagens, números para impressionar as pessoas. Ele tem muito conhecimento, ele sabe falar muito bem, ele é muito inteligente, muito articulado. As pessoas que o ouvem ficam encantadas, ele é muito inteligente, mas o cara é muito malandro, é muito mala. Tem um problema que a gente está enfrentando, todos nós estamos enfrentando, que é tolerância à opinião política. Sim. Existe essa intolerância, melhor dizendo, sobre a opinião política. Sim. Não, eu voto no Lula, é burro, eu voto no Bolsonaro, é gado. Idiota. O que a senhora acha sobre essa intolerância política? Falta de informação, falta de conhecimento, ou é só simplesmente uma ignorância? Eu acho que é o perfil do brasileiro. Sabe? Porque pode tu perceber que todos os setores da sociedade existe esse fanatismo. Então, por exemplo, Flamengo, Vasco, todo mundo doido, né? Se atacam, né? Corinthians, Palmeiras, né? Evangélico, católico, né? Bolsonaro, polarizou, amigo. O Brasil, a gente atrofiou o cérebro, só pode. Porque, assim, eu vejo, eu não gosto de grupos de WhatsApp. Quando me botam, eu saio. Exatamente porque eu vejo discussões de pessoas que eu julgava até cultas, assim, até... E aí desce o nível. Desce o nível mesmo, aí bota jumento, bota não sei o quê, entendeu? Assim, então, eu vejo isso em tudo. Hoje tá a cultura do cancelamento. Então, qualquer coisa que tu falar... Entendeu? Até o que eu falei aqui, até o momento eu posso... Alguém aqui que seja apaixonado pelo Lula e já percebeu que eu não gosto do Lula, que eu não gosto mesmo, né? Então, assim... Tudo bem. Então, assim, você gosta do Lula,
certo? Eu gosto do Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro. Não é que eu ame o Bolsonaro, mas entre o Lula e o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro, porque Deus me livre votar em alguém que roubou e quebrou o país, que foi o Lula. Então, assim, eu não voto em bandido, né? Então, eu voto no Bolsonaro. Sobre a cultura do cancelamento, teve uma cantora evangélica, eu não sei qual é o nome agora, que teve um pessoal da LGBT que pediu para realizar o casamento e ela se recusou. Sim. E aí foram no Twitter. Como é o nome? Bruna Carla. Bruna Carla, aí foram no Twitter dela, quiseram cancelar a cantora. Inclusive, uma mulher que era homossexual, ela disse, eu sou homossexual, mas isso aí está errado, isso é terrível. Ela tem a opção dela. Mas esse cancelamento existe. E a intolerância de opinião, como você falou, cada dia que passa, menos pessoas querem falar sobre o assunto com medo de sofrer cancelamento. Exatamente. Tá muito difícil. É o que eu estou te falando. O país está muito polarizado. Pessoas... É porque eu acho que já era assim, só que agora o negócio expandiu mais, porque antes era pessoal, né? E agora com a rede, com a internet... Todo mundo é valente, todo mundo é inteligente. Todo mundo é juiz, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo é... Então, assim, todo mundo é o dono do saber, né? Então, assim, uma pessoa chega lá, dá sua opinião. Eu, por exemplo, que sou totalmente contra o aborto. Eu botei isso nas minhas redes sociais há uns 2 anos atrás. Nossa... Fui atacada pelas as pessoas que são a favor do aborto. E eu digo, gente, eu só dei minha opinião. Eu sou médica, eu dei minha opinião aqui como pessoa, como cidadã. Usei minhas redes sociais, não usei rede social de ninguém. E eu não posso dar nem minha opinião. Vão se pra puta que pariu. E tem uma questão também que... Uma questão que o Bolsonaro, que é verdade eu digo, o Bolsonaro quando foi candidato e foi pra Globo, ele falou que existia um processo, as cartilhazinhas com os bebês sem o sexo. E poucas pessoas sabem, mas era verdade. É verdade. Só não passou por causa da bancada evangélica e a bancada católica naquela época. Exatamente. Não passou, mas era verdade. E eu vi uma mulher no vídeo no WhatsApp dizendo que o filho dela não ia ter o sexo definido, que ele ia escolher. Eu acho isso um tremendo absurdo e espiritualmente isso é terrível. Exatamente. A gente teve um podcast aqui com o padre José Geraldo e ele falou exatamente sobre isso. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, eles acolhem os homossexuais e Deus está na Bíblia, Deus ama, acolhe. Agora, eles fazem parte de instituições que eles seguem os dogmas e eles não vão fazer casamento gay, gente. Isso não, é a questão do segmento deles, entendeu? Das normas que eles têm que seguir e do que eles acreditam dentro da religião deles, entendeu? Então, os homossexuais são fofos, são lindos. Eu tenho um monte de amigos homossexuais, mas casar na igreja, tá entendendo? Aí o negócio já tá pegando, tá entendendo? Então, assim, eu acho que precisa respeitar. Eu tenho 2 amigos que eles são gays, e que eles detestam a parada gay. Eles me falaram isso, porque eles falaram assim, eu não gosto da parada gay. Porque a parada gay, eles não nos ajudam em nada. Primeiro que eles fazem pornografia em público. Então, o que isso vai... Que militância é essa que vai nos ajudar? Cria repúdio. Cria mais repúdio. As crianças... Os pais ficam com medo das crianças irem para as ruas, para a Avenida Paulista em São Paulo. Porque... Para que isso? Para que precisa expor os corpos, todos os comentários, os órgãos genitais, por que tem que atacar a Igreja Católica, como teve aquela cena de um crucifixo no ano de Jesus. Então, assim, também está atacando a igreja. Então, esse tipo de militância, na verdade, eu não gosto de militância nenhuma. Porque qualquer militância vai para o fanatismo, amigo. E aí você acaba não ajudando a tua causa. E tudo que vai para o fanatismo é perigoso. Torna-se muito perigoso. Doutora, nós estamos nas eleições estaduais. Ontem aconteceu a convenção de Simplício. Amanhã, sexta, acontece de Everton, sábado de Brandão e domingo de Laésio. Qual, na sua visão, qual deles estão mais preparados ou que poderá governar o Maranhão? E se eleito for, o candidato que for eleito, qual será o maior desafio do próximo governante do Maranhão? Eu estou vendo 3 candidatos muito fortes, né? Eu estou vendo o Everton, muito forte, estou vendo o Brandão e estou vendo o Laésio, né? É assim, os nomes que eu estou vendo bem fortes, né? Eu ainda não defini o meu voto.
Eu ainda não tenho um voto definido. Vou votar da senhora em breve. Porque eu estou estudando os candidatos, porque o que tiver ficha suja eu não voto, né? Então, interessante. Porque eu estou, tipo, estudando. Uhum. Eu estou estudando eles, né? Então, assim, eu já tenho um que eu estou pensando em votar, mas eu estou estudando bem o perfil de cada um, porque já chega desses perfis que a gente já teve no Maranhão, assim, de governantes. Eu acho que a gente tem que ter um governante muito diferente do que a gente teve até o momento. E eu acho que o grande desafio do próximo governador vai ser a nossa miséria, a nossa pobreza. O Maranhão está cada dia mais pobre, cada dia mais miserável. A renda é muito mal distribuída, Marcelo. É muito rico demais e Nosso muito estado pobre. É rico e as pessoas não conseguem desenvolver o Estado. Desde que eu comecei a conhecer esse mundo político, ouvir o discurso, o Maranhão não consegue evoluir. Entrou política, a política e não consegue. A pobreza é extrema. É extrema e a educação também. Eu acho assim, que quem entrar aqui vai ter que trabalhar isso. A educação, que a nossa é a pior do Brasil, infelizmente, né? É uma tristeza dizer isso, mas é. Né? Nós somos hoje o estado mais pobre da federação. Uma coisa está interligada à outra. Se temos a pior educação, nós temos a maior pobreza. Agora também, eu sempre friso, olha, se eu quero um estado melhor, eu tenho que estar melhor. Sim. Eu só consigo ter um estado melhor se eu me qualificar, se eu buscar. A partir do momento que eu consigo melhorar como pessoa, eu consigo melhorar quem está ao redor de mim. Sim. E o maranhense, de uma certa forma, ou alguns maranhenses, não querem buscar esse desafio de ampliar a mente, buscar conhecimento e se transformar. Existe muito uma questão, vem muito de fora, porque não querem buscar. E o desafio que a senhora diz, então, é educação e vencer a pobreza. A pobreza. Que é uma tristeza, a gente vê ainda palafitas, a gente vê casa de barro, a gente vê criança passando fome, não ter o que comer, mendigos, assim, a gente vê no Maranhão isso demais, assim, a gente passa pelos povoados, a gente consegue ver a miséria e como você mesmo falou, um estado tão rico, com tanta... Muito rico, com tantas possibilidades. O Maranhão é lindo demais. E eu também sou apaixonada pelo Maranhão, mas assim, a gente entra governador, sai governador, a gente tinha tanta esperança nesse último governador, eu mesmo depositei esperança nele, eu votei nele, e para mim foi uma decepção, entendeu? Então, assim, ele foi péssimo para a saúde, né? O nosso último governador abandonou a saúde mesmo, deixou as traças, né? Eu sabia que ele não ia priorizar a saúde, mas eu pensei que ele ia pegar a educação e pelo menos eu digo não, mas pelo menos o cara vai pegar a educação e abraçar. Mas nem isso, ele não fez nada, né? E deixou o nosso estado aí mais quebrado, com saudade do governo anterior. Quando você tem saudade do ex, é de lascar, né? Meu ex-amor. Com saudade do ex é terrível. Mas o que a senhora acha do Laeso, que eu chamo de fenômeno da política maranhense nesse exato momento? Eu acho ele muito preparado. É um candidato que eu estou avaliando muito com bons olhos, né? E eu sou conservadora e sou de direita, amigo. Entendeu? Então, assim, é um possível voto meu, mas eu ainda estou estudando. Ainda estou estudando todos os candidatos que eu quero votar assim com consciência. Meu voto, eu não gosto de jogar voto fora, voto perdido. E meu voto seria voto fora e voto perdido para a senhora? Pronto. Existem, por exemplo, não existe terceira via hoje para presidente da República. Vai polarizar. Né? Então, assim, quem vota em Ciro Gomes é porque vai jogar voto fora. Ele vai ter 0,1, 0,2, igual a Marina. Entendeu? Nesse quesito de... Não, mas esse voto é fora no quesito de perder ou ganhar. Entendi. Porque, assim, tem vários candidatos que estão... Eu soube até que tem uma mulher agora, né? Que é pré-candidata a presidente da República, Se tiver, tá triste, que a Dilma acabou. Né? Pois é. Então, assim, aí. Que a Dilma queimou a mulherada, assim, de uma forma... Não nos ajuda. Vamos demorar a ter uma mulher presidente novamente. Meu Deus do céu, a bichinha tinha dislexia e aí lascou tudo.
E aí, o que acontece? Então, por exemplo, se você votar em Ciro Gomes, beleza, aplauso para você. Mas o Ciro Gomes não vai para canto nenhum. Não vai, porque ele não tem. Ele perdeu o time. Perdeu o time e ele ficou muito... atacava Bolsonaro, atacava Lula. Depois... Eu falei isso ontem, eu disse, rapaz, o Ciro... Ele não sabe nem para onde ele quer ir. Ele bateu muito e bateu na hora errada. Era pra ele ficar calado. Porque as pessoas essa política de bater, é antipático. Ele é antipático. E aí não passa. Eu, particularmente, acho ele muito antipático, porque ele é arrogante. Eu não gosto de gente arrogante, eu não gosto de gente que se acha o dono da verdade. Pode ver que quando o Ciro entra, só ele que fala, só ele que sabe, todo mundo é burro, todo mundo é idiota. E aí, pra mim, não dá. Eu acho ele... Se muitas pessoas acham Bolsonaro arrogante, prepotente e ignorante, imagine um Ciro Gomes sendo presidente da República. Vocês iam ver o que ele ia fazer. Bolsonaro. Eita, país. E sobre o Everton? Pois é, o Everton, né? O Everton Rocha, ele tá forte aqui, né? Tá, o Everton tá bem articulado. Ele tá bem articulado, eu tô vendo muito apoio dos prefeitos ao redor, né? É um dos candidatos que eu tô estudando também, né? Eu tô lendo o passado dele, tô vendo... Passado? Tô lendo tudo, porque meu voto tem que ser... Eu sou amigo, eu sou bem... Criteriosa. Sou antipática. Eita, se for pedir seu voto um dia, eu tenho que dizer tudo. Sinceramente, se alguém pedir meu voto, eu vou dizer assim, qual é o seu plano de governo? Para começar, o que você vai fazer? Se é só pelos seus olhos, pela sua beleza, seus dentes clareados, não vai. Como bolsonarista, o que a senhora acha do orçamento secreto? Eu sou bolsonarista. A senhora acabou de dizer. Quer dizer, se eu voto em Bolsonaro, eu sou bolsonarista? De direita. Eu sou de direita. E o Bolsonaro é o representante maior hoje da direita. Não temos então, outro. Automaticamente, se eu voto em Bolsonaro, eu sou bolsonarista. Bolsominha também. Não, Bolsonaro não, porque Bolsonaro é aquele que defende Bolsonaro porque defende por defender. E a senhora mostrou que defende porque é pautado em alguns pontos. Na verdade é porque não é que eu ame Bolsonaro, idolatre isso. Exatamente. Já até falei. E o Bolsonaro não, ele ama tudo. Pode Não, eu discordo muita coisa do Bolsonaro. Tem hora que eu digo, meu Deus do céu, ele não tem um assessor pra calar a boca dele, não tem. Às vezes eu fico pensando, parceiro, essa é estratégia mesmo. Esse assessor, ele tem muitos. Agora ouvir, não sei se ele escuta não. É porque eu acho que é militar, é o perfil do militar. O militar, ele não capitão. ouve... capitão, não ouve ninguém. Orçamento secreto, né? Me fala sobre orçamento secreto. Orçamento secreto é aquele que o governo criou e manda para prefeitos ou para os senadores e não tem como rastrear esse orçamento. O orçamento secreto. Sim. Várias prefeituras, inclusive a revista Piauí fez uma matéria, foi esse mesmo mês passado, que várias prefeituras do Maranhão receberam em torno de 3 milhões e meio. Aqui em Pedreiras, segundo a revista Piauí, as pessoas aqui ficaram todas banguelas, que receberam Cidades Banguelas. Esse é o orçamento secreto que foi enviado. Esse orçamento secreto é enviado pelo presidente da República? Exatamente. E agora, em Lago do Rodrigues, por exemplo. Há 2 dias atrás, Lago do Rodrigues consultou. Ele teve mais consulta do que a Coreia do Sul. Só que Lago do Rodrigues tem 8 mil habitantes. Tudo Brasil, velho. Esse orçamento secreto. Eu sou totalmente contra, né? Eu nem sabia, eu tô por fora disso aí, viu, amigo? O Santo Pediatra ter me consumido, que eu tô... Inclusive, o Ciro, ele falou sobre esse orçamento secreto, agora na convenção dele. Disse que isso é uma barbaridade, um tapa na cara da sociedade, uma forma de roubar o brasileiro. Dessas palavras mesmo. Tá aí, concordei com o Ciro Gomes. Que esse orçamento secreto. Eu tive que concordar com o Ciro Gomes. Se presidente ele for, é a primeira coisa que vai acabar. Ele não vai não, rapaz. Eu quero ver quando você tá lá, porque quando você faz campanha... Coitado, não vai pra canto nenhum. Só garganta. Governo de Pedreiras. Vou entrar em detalhes de quem a senhora gosta do que gostar. Na sua concepção, hoje, até o dia de hoje, erros e acertos do governo municipal de Pedreiras? A Maiane me fez essa pergunta aqui no podcast dela e eu até respondi. Eu acho que em Pedreiras a prefeita está bem articulada, porque ela tem um marido que assessora ela bem, muito experiente. Muito experiente, tem muita experiência, né? Foi prefeito, já foi... Então ela está muito bem assessorada. Eu acho ela muito dinâmica em rede social também. Eu acho que ela
é carismática, né? Eu acho que essa parte, assim... falei até num podcast da Maiane também que eu achei fofo a inauguração de uma creche. Parece que eles estão reformando as escolas, estão fazendo muita coisa assim. Abriram um centro de especialidade em Pedreiras, de atendimento... Autismo? Não, de atendimento médico, especialidades, né? Botaram, que acho que ali em frente à Honda. E tem pediatra no município, mas continua aquele mesmo ciclo dos governos passados, que é só pediatra até 5 da tarde, final de semana não tem pediatra. Como se criança não adoecesse. Mas isso aí é uma cultura já de Pedreiras de todos os anos anteriores. Isso aí talvez o município também não consiga, né? Ter a questão financeira para poder pagar esse pediatra profissional. Talvez, não sei, porque essa parte eu não sei. Aí, o que eu percebi, agora recentemente, eu até falei isso, vou repetir, viu? Porque foi a única coisa que eu percebi, foi, por exemplo, algumas crianças que chegavam para mim, no centro pediátrico, com suspeita de apendicite, por exemplo, e eu tinha que encaminhar para o Hospital Geral de Pedreiras, porque o macro ainda não estava aberto, esse macro. Aí, em vez de mandarem, eles não recebiam aquela coisa, mandavam logo para Piritoró, aí depois a macro abriu, aí não encaminhava as crianças para macro. Porque tem uma por causa do termo político. Essa questão da politicagem. Preferem mandar para Piritoró do que mandar para macro. Isso é terrível. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso porque às vezes eu pego crianças cirúrgicas, eu não sou cirurgiã, e eu tenho que encaminhar para algum lugar, né? Aí quando eu encaminho para o município, porque é o caminho que eu tenho que enviar, em vez de ir a criança ir para macro, que é em Pedreiras, vai para Piritoró. Isso já aconteceu eu pensei que fosse história, até comentei isso com a Maiane, que eu não sabia se isso era verdade, mas ocorreu recentemente, com uma atendente minha. Uma atendente minha que teve apendicite, atendente do centro pediátrico, eu encaminhei para macro, na época o Flávio era o diretor. Estava tudo certo para o Flávio receber e encaminharam para Piritoró. Entendeu? Isso é muito triste. Vamos para as partes finais. Elma Maciel, podcast. Como é que... Falar já fala muito no Instagram, faz live sobre vários tipos sobre vários assuntos voltados à saúde. E agora esse projeto novo, médica, empresária e comunicadora. Como nasceu o podcast? O podcast foi natural, porque como eu faço muita live, né? E aí eu percebi que esse mundo do podcast crescendo, né? Eu uso muito rede social, como tu sabe. Sempre gostei de fazer essa parte da comunicação, porque eu acho que é a obrigação do médico ser comunicador e ser educador. Acho que a gente tem essa função, principalmente dentro da minha área, da pediatria. Sim. E aí eu pensei em fazer um podcast, conversei com o Alisson. Alisson agora que o Alisson, gente, aqui... É o produtor é o cara que ganha mais dinheiro na região, porque ele é o cara dos podcasts. E aí o cara tá milionário. Aí atrás bandido, né? E aí o que acontece? E aí quando eu vim fazer o primeiro podcast, eu entrevistei a doutora Mônica, que é advogada e especializada em adoção. E aí, como é que diz? A nossa interação foi tão bacana que eu tive um estalo. Eu digo, não, vamos fazer nós duas. Porque vai ser muito melhor do que eu fazer sozinha. Porque ela é mais polida do que eu, né? Sim. Sabe que eu quando tô zangada, eu tô zangada mesmo. Tá zangada e acabou. E ela é mais polida, ela é articulada, ela é muito inteligente, ela tem um humor rápido. E aí eu adorei. Aí eu fiz esse convite para ela. Eu digo, Mônica, vamos fazer o podcast nós duas. Aí ela topou, né? E nós estamos caminhando, né? Estamos aprendendo. E assim, como eu falei para ela, o podcast pra gente, eu acho que para ti também, como que tu também tá nesse mundo igual eu, a gente é um aprendizado, pô. Um aprendizado. Toda vez que tu faz um podcast, Marcel, tu aprende, pô. Tem as pessoas falam assim, rapaz, Marcel, tu tá acostumado. Estou nada, pá, tudo não, é novo. Aqui a gente teve uma aula com o Padre Geraldo, sabe, com o Dr. Diego Maciel, tá entendendo? O delegado. Então, assim, a gente aprende os outros setores, então, e isso é muito bom, porque é o crescimento pessoal da gente. Então, eu acho assim, que eu estou fazendo uma função de informar. Sim. E tô crescendo também como profissional. Está crescendo como comunicadora. Como comunicadora, como profissional, com conteúdos, estou entendendo mais como outros setores funcionam, né? E eu tenho um sede de saber, né? Eu, quanto mais vier informação para mim, eu consumo informação, eu tenho fome de saber. E o e-book?
Só que um e-book para dar para os pais. Ah, até hoje A eu primeira tenho. médica que usou e-book. Foi, legal, tu O comentar e-book é isso. consultor e dar um e-book para orientar os pais. Esse Isso deve ter muito bacana com a logozinha marca. porque eu sempre fiz, assim, orientações, assim, ó, pra tu ver a minha necessidade de orientar, pra tu ver, né? Então, assim, eu busco todos os caminhos que tu imaginar para eu poder orientar um pai e uma mãe. Então, assim, o que é que eu pensei? Se eu falo, eles podem esquecer. Sim. Então, deixa eu dar algo escrito, porque eles vão lembrar do que eu falei e depois vão ler o que eu falei. Então, o que é que eu fazia? Eu falava e eu ainda entregava... Ui, gente, desculpa. Eu ainda entregava escrito. Entendeu? Sim. Então, aí comecei a fazer um livrinho da introdução alimentar. Aí comecei a ver que eu tinha um conteúdo para fazer um livro. Porque toda semana eu botava dicas da doutora Elma, tal. Aí eu fui juntando, fiz um livrinho de 86 páginas, mas bem direcionadas. Bem direcionado, bem objetivos. Nada porque o povo é preguiçoso para ler, né? Palavras simples. Isso, bem direcionadas, falando o que é cólica, o que é golfo, por que meu filho tem cólica, por que meu filho golfa, por que meu filho, quantas fraldas eu vou usar, quantas mamadeiras eu tenho que usar, de quantas em quantas horas, o que é bronquiolite, o que é pneumonia, o que é garganta inflamada, o que é adenoide. Então eu colocava tudo e fui juntando e fui fazendo um livrinho. Aí eu fiz o livrinho, que é bem informativo, que eu vou até atualizar depois, e fiz um livrinho depois de introdução alimentar também, junto com uma nutricionista, amiga minha que me orientou. Então já tem 2 e-books. Tem 2 e-books. Já sabia de um. Isso é muito bom. Coloca para dar hoje, que aí já monetiza já.